Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, eu quero compartilhar aqui boas notícias sobre o fundo imobiliário BTLG11. Um fato relevante aqui envolvendo as novas compras que o BTLG11 ele realizou. Esse fato relevante saiu no dia de ontem, então eu vou compartilhar aqui com vocês mais informações sobre os 13 ativos que o fundo ele comprou e que agora o fundo contará aí com 35 imóveis. Lembrando que o fundo ele tinha 22, né? Agora com mais esses 13, passou a ter agora 35 imóveis, sendo agora o maior fundo imobiliário de logística com respeito à quantidade de ativos. Então se você investe no BTLG11, fique comigo aí até o final desse vídeo para você saber mais informações. Então aqui o fundo ele menciona o seguinte, que referente ao fato relevante divulgado no dia 16 de 8 de 2024, que foi justamente sobre a intenção do fundo de comprar 13 novos imóveis, o fundo ele celebrou neste dia, no caso ontem, dia 16 do 10, as escrituras definitivas de aquisição do portfólio composto por 13 ativos preponderantemente localizados em São Paulo, sendo 94% da receita proveniente de ativos localizados em um raio de até 60 km da capital, com uma área total de aproximadamente aqui 541 mil metros quadrados de imóveis prontos performados. E ele vai comprar esses ativos pelo montante total aqui de 1.769 milhões de reais aproximadamente. Então, é uma baita aquisição que o fundo ele está fazendo e um grande investimento também que ele está fazendo. Somente nessa compra investindo aí mais de 1,7 bilhões de reais. E como é que esse valor, pessoal, será pago? Aqui o fundo ele menciona o seguinte, que será em duas parcelas, né? A primeira, ele vai pagar aqui aproximadamente 1.154 milhões de reais, que será pagos à vista, né? No caso, foi pago à vista. E a segunda parcela, no valor aqui de 614 milhões de reais, serão pagos após 18 meses, contando a partir do dia de ontem e corrigidos pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor, o IPCA. Então, esse primeiro valor aqui, ele vai pagar à vista, no caso já pagou, né? E o restante, que é 614 milhões de reais, ele vai pagar daqui 18 meses. Descendo mais um pouquinho aqui, o fundo ele continua mencionando o seguinte, que os imóveis estão atualmente locados para inquilinos com operações relevantes, tais como Unilever, DHL, Nestlé, Shopee, e por meio de contratos de locação com penalidades altas em caso de rescisão antecipada do contrato. Ele menciona também que o portfólio ele tem um prazo médio aqui de vencimento dos contratos de 6 anos. Então, os imóveis que o fundo ele comprou já estão locados. Então, já tem inquilinos nesses ativos e ele mencionou aqui alguns desses inquilinos, que são empresas aqui realmente muito boas. Além disso, ele menciona aqui o tipo de contrato que atualmente tem, que está em vigor com esses inquilinos, tem aqui penalidades elevadas que muitas vezes não compensa o inquilino ele sair antes do prazo do contrato. Então, compensa mais o inquilino ficar até o final naquele contrato. Ele menciona também que o prazo médio de contratos é de atualmente aqui 6 anos. Então, são contratos aí com uma duração relativamente boa. O fundo ele menciona aqui também o seguinte, que a receita mensal estimada desta operação representa 32 centavos por cota, um valor bem considerável. Lembrando que atualmente o fundo está pagando ali na casa de 78 centavos por cada cota. A gestora aqui, ela reitera também que a potencial transação visa reforçar a tese do fundo de investir em portfólio premium de logística composta por ativos a mais e estratégicos em suas respectivas praças. Então o fundo é focado aqui em obter, participação ou comprar ativos que têm boa qualidade. Um pouquinho mais embaixo aqui, pessoal, ele fala sobre esse portfólio do fundo. Então foram esses ativos aqui que o fundo ele comprou. Ele tem aqui esse primeiro, o BTG Louveira, tem vários ativos, mais adiante eu vou mostrar para vocês, e tem esses outros 4 aqui. Somente nesse BTLG Louveira tem aqui 9 imóveis. Alguns maiores, outros menores, mas o total são 9 imóveis. E com mais esses 4 aqui, totalizando assim 13 ativos que o fundo ele comprou. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Ele vem trazendo mais algumas informações. Então ele fala aqui sobre o valor de aquisição, como eu já mencionei, de aproximadamente 1,7 bilhão de reais. Ele menciona que 65% do valor serão pagos à vista e o restante, como eu já mencionei, 35%, que é 614 milhões de reais daqui 18 meses, corrigidos pelo índice IPCA. Ele menciona aqui também que foram 13 imóveis, 94% desses imóveis estão a um raio aqui de 60 km da capital São Paulo
e 31% desses imóveis estão a um raio de 30 km da capital São Paulo. Localização, pessoal, é sempre muito importante, porque quando mais bem localizado o ativo tiver, menor vacância física muitas vezes ele apresenta. Então, localização próxima de capitais é realmente muito bom. Aqui, pessoal, também a gente pode ver o ABL de cada um desses ativos, né? No caso, o tamanho de cada um deles. Então, esse primeiro aqui, ó, de Louveira, tem 361 mil metros quadrados. Esse outro de Itapevi 1 tem 73 mil metros quadrados. O SBC 1 tem 47 mil metros quadrados. O SUAP, 35 mil metros quadrados. E o de Queimados, 22 mil metros quadrados. Aqui ao lado a gente pode ver a imagem, né, de alguns deles. Então podemos ver que são relativamente imóveis até novos. E aqui também a gente pode ver alguns dos inquilinos. São empresas realmente muito boas, que vale a pena aí. E na minha opinião, foi uma bela aquisição que o BTLG11 ele fez. Aqui o fundo ele traz mais algumas características, né, dessa transação. Então ele menciona que essa foi a maior transação imobiliária logística da história dos FIIs. Então, um valor realmente bem considerável, né, de 1,7 bilhão de reais. Ele menciona que o fundo ele comprou aqui 541 mil metros quadrados desses 13 ativos. 15% deles são climatizados. Ele menciona também que agora ele vai ter mais 17 inquilinos, além dos que ele já tem. E se eu não me engano, são 62, 63 inquilinos que o BTLG11 ele já tem atualmente, com prazo médio de contratos aqui de 6 anos. E 88% desses contratos têm multas fortes. Além disso, esses imóveis que ele está adquirindo aqui apresentam uma vacância física atualmente de 3% e uma vacância financeira 0. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ter mais algumas informações, né? Então ele menciona aqui, de maneira mais específica, a localização, né, desses ativos. Aqui no mapa a gente consegue ter uma visão maior, né, uma visão mais específica sobre a localização deles. Descendo mais um pouquinho aqui, ele faz um resumo de cada um desses ativos que ele comprou. Então, com respeito aqui aos ativos Louveira, ele menciona aqui, ó, que são 9 ativos no total que o fundo ele comprou. Então, é um complexo, né, como ele mencionou mesmo. Ele menciona aqui o tamanho de cada um deles, que totaliza aqui no final 361 mil metros quadrados. E o maior, aqui no mapa, ele mostra a localização de cada um deles. E aqui também ele menciona os top locatários desses imóveis. Então, ele tem aqui empresas muito boas, né? Ele tem aqui a Unilever, DHL, a Shopee, a JSL, que é uma empresa de logística, a Seva Logística também. Além disso, ele menciona aqui ó, que devido à sua localização estratégica e de demais características, esse complexo que ele pegou apresenta historicamente ocupação superior a 90%. Continuando aqui, pessoal, ele traz mais algumas informações, né, sobre esses ativos. Ele menciona que ele é composto aqui por 9 ativos, então 9 galpões logísticos, que estão 100% locados entre 10 inquilinos com bom risco de crédito. Então, esses ativos atualmente não apresentam aí vacância física. E aqui também ele menciona, né, quem são os inquilinos de cada um desses ativos. Então, realmente uma bela aquisição que o BTLG11 ele fez. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre também o ativo Itapevi, que foi outro ativo que ele comprou. Então, ele fala aqui sobre a localização desse ativo, que tem aqui um pouco mais de 10 anos de existência, tem um tamanho de 73 mil metros quadrados, está 100% locado, e que tem como inquilinos esses daqui, o Biomedical e também a Lufit Logística. E aqui a gente pode ver ao lado a imagem, né, aérea. O mesmo ele faz aqui com o BTLG SBC, que foi também outro ativo que ele comprou. Tem aqui a sua localização. Esse ativo tem um pouco mais de 5 anos de existência, 47 mil metros quadrados e também 100% locado. E tem como inquilino a Nestlé. Um pouco mais embaixo aqui a gente pode ver o SUAP, que foi outro ativo que ele comprou. Aqui a gente pode notar a sua localização, também tem 5 anos de existência, um pouco mais de 35 mil metros quadrados. Atualmente ele está apenas 50% locado, porém a sua vacância financeira está totalmente zerada. E aqui embaixo a gente pode ver quem é o inquilino atual desse ativo, né? A Brasmundi. E por último temos esse último ativo, né, que ele comprou lá no Rio de Janeiro, em Queimados. Podemos ver a sua localização. Tem aqui 5 anos de existência, um pouco mais de 22 mil metros quadrados e 100% locada. E aqui a gente pode ver quem é seu inquilino atual. Então foram ativos realmente muito bons que o BTLG11 adquiriu. Isso vai agregar muito para o fundo e quem é cotista, assim como eu, está muito feliz com essas aquisições que o fundo ele realizou. Então a partir de agora, com essas novas aquisições que o fundo ele realizou, ele terá aqui ó, 35 imóveis, uma ABL de 1,2 milhão de metros quadrados,
a vacância física do fundo passará a ser de 2,9%, então ainda muito baixa, né, para o tamanho do ativo. Além disso, 89% da sua área bruta alocável estarão aqui no estado de São Paulo e 71% dos seus ativos estarão a um raio máximo aqui de 60 km da capital. Então, continuam aí muito bem localizados. Então, pessoal, essas são as informações que eu tenho disponível aí sobre o BTLG11, sobre essas novas aquisições que o fundo ele realizou. Então, pelo menos na minha opinião, ótimas aquisições que o fundo ele fez, que vai aí agregar muito mais para o ativo, trazer uma maior segurança de se investir nele. Muito mais diversificado, muito mais inquilinos, a vacância continua bastante controlada e o fundo tem a possibilidade de crescer cada vez mais. Então, é um excelente fundo imobiliário para se investir, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.